Olá, estudante da Rede Municipal de Anápolis. Estamos começando mais uma aula por aqui. Eu sou a professora Raquel Ferraz e estarei com você com gamificação de língua portuguesa. Isso mesmo, estaremos trabalhando alguns jogos, algumas atividades, algumas coisas dinâmicas para que você fixe aí na sua mente ou conceitue novamente tudo que foi trabalhado aí durante as suas semanas. E hoje nós trazemos aí em uso os tempos e os modos verbais, dois elementos importantes na construção coerente, né, e coesa de orações ou frases dentro dos seus textos, das suas atividades. Então, preste atenção e vamos ao nosso desafio de agora, né, desse momento da aula. Na tela para vocês, o que é verbo? Professora, essa é fácil. É uma pergunta que a gente ouve todos os anos quando começamos a estudar, então, sobre a questão dos verbos. Verbo é uma classe gramatical da língua portuguesa, na qual nós utilizamos o tempo todo e ela apresenta para a gente tanto tempos quanto modos verbais. O tempo está relacionado àquilo, né, a ação que está acontecendo, ou já aconteceu, ou acontecerá. E os modos são aqueles verbos que a gente tem fora dessa classificação padrão, né? De passado, presente e futuro, mas que indicam o exato momento da ação. E aí você vai lembrar, né? Quando você viu lá nas séries anteriores, ou até mesmo já recordou agora, nesse início de ano, que os modos verbais eles vão se classificar em indicativo, subjuntivo e imperativo. E dentro de cada um desses blocos de verbo, de modos verbais, você vai encontrar, né, a conjugação dos verbos. Então, aí, o que é verbo? Consegue responder agora? Se não, vamos à nossa atividade e ao final você tentará responder esse desafio de hoje. O que é o verbo? Porque tudo vai girar em torno dele, então é importante que a gente conceitue o que é um verbo. Partindo então para o nosso jogo, na tela, nós vamos aumentar aí para você, para que você possa acompanhar. Vou ligar aqui, ampliar e nós vamos começar então. Meu pai costumava almoçar neste restaurante. O verbo aí é costumava. Ele está no modo subjuntivo, indicativo ou imperativo. E eu fiz questão de colocar aí para vocês o que cada um desses modos representa. Indicativo é certeza, subjuntivo é dúvida e imperativo é uma ordem, né? Então, desses três aí, costumava, nós estamos afirmando que esse pai costumava almoçar no restaurante. Então, indica certeza, tá? Então, é importante a gente ter esses conceitos para a gente poder classificar corretamente. Traz as caixas, por favor. Eu estou dando uma ordem. O traz aí está bem explícito que você precisa fazer alguma coisa. Então, imperativo é o modo que esse verbo se apresenta. Nós estudaremos para a prova a partir de amanhã. Estudaremos está no futuro. Isso mesmo, professor. Mas aí nessa frase ele está indicando certeza. Ele está afirmando que ele estudará para a prova a partir de amanhã. Então, modo indicativo. O tempo é futuro, modo indicativo. Se você viesse agora, poderíamos resolver esse assunto rapidamente. Se você viesse agora, nós poderíamos resolver o assunto rapidamente. Poderíamos é o verbo, mas ele está no modo de dúvida, né? Se você vier, vai acontecer. Então, ele está no modo subjuntivo. Olha o tanto que facilita esses conceitos sobre cada modo verbal, né? Cada modo verbal. Ajuda muito a gente para a gente classificar. Ajude a senhora a atravessar a rua. Também é como se fosse uma ordem, né? Estamos aí indicando um caminho para você. Então, modo imperativo. Tá tendo dificuldade nisso? Ou já começou a clarear para você? Não faça barulho. Professor do céu, essa aí foi uma ordem explícita. Então, também está no modo imperativo. E subjuntivo, professor, não apareceu nenhum. Vamos ver. Ela está esperando que eu vá primeiro. Ela está esperando que eu vá primeiro. Causa uma certa dúvida, não causa? Ela está esperando que eu vá primeiro. Olha lá, modo subjuntivo, né? Eu condiciono a minha ida ao que a outra pessoa está pensando. Então, causa uma certa dúvida. Ontem eu comprei uma blusa nova. Eu, Raquel, não comprei, mas alguém comprou. Então, se foi ontem, está no passado.
e ele está afirmando que fez isso. Então, certeza disso, modo indicativo. Próxima, falta só mais uma. Vou ligar apenas quando eu quiser. Eu estou condicionando a minha ligação a quando eu tiver vontade de fazer isso. Então, isso causa uma certa dúvida, porque eu não sei se eu vou ligar realmente, né? Então, vou ligar apenas quando eu quiser. Então, subjuntivo. Isso já te dá uma ideia de como que funciona essa questão dos modos verbais. Voltando aqui para nossa tela, e o que nós aprendemos com essa atividade, professora? Vou arrumar a tela para você. O que nós aprendemos com essa atividade? Nós aprendemos hoje que os tempos verbais existem na conjugação, né, dos verbos, os tempos verbais e os modos verbais. Na tela para você está aparecendo informações importantes que, se você quiser registrar, se você quiser tirar uma foto para guardar, é importante porque te ajuda muito a entender os tempos e os modos verbais que vão ser usados aí na sua escrita. O que são os tempos verbais? Indica o movimento da ação do verbo em relação ao movimento que se anuncia na ação. Então, eu sei se é passado, presente ou futuro, porque eu estou observando o que está acontecendo naquele movimento ali, na ação. E aí já tem uma classificação para verbo, ó. Verbo pode ser uma ação. Também existem lá a questão do fenômeno da natureza, né? Das emoções que eu vivo, ser ou estar. Então, os tempos verbais já vão indicar para a gente aí algumas coisas sobre o verbo. Há 3 tempos verbais: o presente, que está acontecendo no ato da fala, o pretérito, ou também chamado de passado, que é aquilo que já aconteceu, é antes do ato da fala, e o futuro, após o ato da fala, né? Algo que vai acontecer ainda. Os modos verbais, eles vão indicar como a ação do verbo pode se realizar, e aí nós temos 3 modos verbais principais: o indicativo, que vai dar a ideia da certeza, né, que a gente colocou lá no nosso slide; o subjuntivo, que é algo hipotético, pode vir a acontecer, causa uma certa dúvida se aquilo vai acontecer. Eu preciso de algo para aquilo acontecer, depender de algo para acontecer. Então, subjuntivo. E por último, o imperativo, que expressa aí uma ordem, um conselho, um pedido, algo que você não pode fazer, né? Uma proibição. Então, são importantes conceitos que você precisa aí registrar e precisa guardar essas informações, porque elas vão ser úteis, né, no seu dia a dia, no contato com a língua portuguesa. Finalizando a nossa aula aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, divulgar o máximo que você conseguir para nos ajudar também com que o conhecimento seja espalhado, né? Não só fique aí restrito a você, mas se espalhe, porque conhecimento compartilhado é conhecimento que vai nos ajudar a crescer. E curte, compartilha, comenta aqui embaixo para nós o que você achou dessa aula e o que você ainda quer aprender, que está com dúvida ainda, se for sobre esse conteúdo, que você possa nos informar. Eu fico por aqui e espero você na nossa próxima aula.